Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 21 do mês de agosto do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 13 de Elul, do ano 5781, a contar da criação. Nós estamos no 7º dia da semana, o dia sagrado do Shabat. Então, um Shabbat Shalom a você, família, comunidades, a você que está aí cada dia mais procurando conhecer sobre a unidade e a unicidade de Deus. Aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo. O Deus que não nasceu nem morreu, mas que ele é o que ele é e que sempre assim o foi e assim sempre o será. O grande eu sou. Antes que existisse qualquer partícula no universo, ele já existia. Então, ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Não nasceu, nem morreu, não é homem e nem filho do homem. E por isso ele não tem esses títulos, né? Homem ou filho do homem, para que nele não se encontre qualquer vestígios de mentira ou algo semelhante. Assim como também nele não se encontre nada de mortalidade, porque ele é infinito, imortal. Ele sempre existiu, existe e sempre existirá, e não deixará de ser o grande eu sou. Nada se compara a ele, nada se associa a ele, por isso que ele é único, por isso que ele é um, e não há nada que possa se associar a ele. Então, portanto, ele é o único Deus e Salvador, e ele é o único Criador. Por isso, a ele seja a nossa reverência, a nossa adoração, a ele seja a nossa eterna gratidão, porque ele criou todas as coisas que existem no mundo visível e no mundo invisível. Ele criou o universo, e no meio desse universo, ele colocou esse planeta. E nesse planeta foi do seu agrado colocar aqui o ser humano, formado à sua imagem e à sua semelhança, para que neste mundo, neste planeta, possa realmente ser transformado na casa de Deus. E essa é a nossa missão primordial, de que nós precisamos executar ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, no sentido de fazermos a nossa missão, transformar este mundo para ser o lar de Deus. E dentro desse aspecto, nada melhor para que se manifeste, né, o verdadeiro e o justo Mashiach, para a redenção final, para sarar toda a terra, os 4 reinos, e fazer com que tudo e todos possam ser devidamente preparados para a revelação de Deus, o único Deus, para que Mashiach, no final da redenção, ele possa então entregar ao Rei dos Reis, realmente este universo, e principalmente o povo, a raça humana, para estar com ele. E assim como diz, né, a gota de sabedoria do nosso Rebbe, no dia de ontem, no sentido de que, semelhantemente, né, fazendo uma analogia, como os peixes e as águas do mar tornam-se um só, assim então o povo com Deus tornar-se-á um só. E então, de fato, se cumprirá o princípio da criação que Deus sempre almejou, fazer deste mundo o seu lar, a sua casa, e os povos serem uma só família com Deus. Então, esse é o propósito divino, e é nisso que nós precisamos estar focados aí, para seguirmos em frente na nossa jornada monoteísta. Hoje nós estamos a 349 dias do ano 5781, a contar da criação. E a gota de sabedoria do nosso Rebbe para hoje nos fala da seguinte forma: algumas pessoas têm medo
dos novos dias de Mashiach, também conhecido como Nova Era. Elas se perguntam: o que acontecerá à minha carreira? Todo o meu estilo de vida terá de mudar? E o que será de todos os relacionamentos e conhecimentos que passei a vida inteira construindo? E quanto a todas as minhas propriedades materiais, meus planos de aposentadoria e os meus investimentos? Acaso tirarão o nosso carro? Até mesmo essas pessoas não têm nada a temer. Os dias de Mashiach não é algo separado de nossos tempos. Ela é composta de tudo que fazemos agora, e tudo que conhecemos permanecerá. Só a negatividade desaparecerá, e a divindade que há dentro de cada coisa estará evidente para que a vejamos, né? Então, o Rebbe, ele normalmente, né, ele falava, ele gritava, né, no alto e bom som, né, sobre essa questão: Mashiach está chegando, Mashiach está chegando, né? E nesse sentido aí, ele falava, né, construam, né, casas, construam instituições, façam o que puderem agora para que possamos carregar tudo conosco para os dias de Mashiach. Por isso que uma das profecias fala que os instrumentos de guerra, né, ou os equipamentos de guerra, eles serão transformados em instrumentos agrícolas. E os dias de Mashiach, a redenção final, ela não será em outro lugar, ela será aqui mesmo, né? Essa visão negativa, né, de grande tribulação, apocalipse now, né? E o mundo vai se enrolar como um pergaminho, e esse universo, esse planeta que nós conhecemos vai virar puff, né? Vai desaparecer, né? E aí, né, onde tem um dos cânticos famosos dos que acreditam nesta falácia, né? Eu vou morar no céu, né? Só se virar estrela, né? Então, quem vira estrela vai morar no céu. Até hoje, nós não ficamos sabendo de nenhum testemunho nesse sentido, né? Alguém que virou estrela e foi morar no céu, né? Mas os dias de Mashiach, a redenção final, ela será aqui, neste planeta, né? E nesse sentido aqui, todas as coisas serão devidamente corrigidas. Então, só a negatividade desaparecerá. Essa negatividade que fala aqui está implícita, né? Tudo aquilo que é mal, ruim, doente, imperfeito, toda e qualquer animosidade entre pessoas, famílias, entre nações, né, vão cair por terra. Não haverá inimizade. Os dias de Mashiach é aquela famosa pessoas, né, certos, entre aspas, né, ditos como teólogos, né, o mundo da utopia, que eles falam, né, o mundo da utopia que nunca acontecerá. Então, essa negatividade, ela também vai desaparecer, porque esta chamada utopia, o mundo perfeito, sem nada negativo, ruim, onde as pessoas vivam de fato em paz, em harmonia, comunhão umas com as outras, né? Seguindo realmente um preceito divino, né? Que Mashiach, ele estará a partir de Jerusalém, como vimos aí, levando para todas as nações a palavra de Deus, ou seja, a Torá, a palavra da Torá sairá de Jerusalém, o princípio em Jerusalém, a casa estando em ordem em Jerusalém, dali para as nações, assim como as águas cobrem o fundo do mar, significando que, como no fundo do mar ou no fundo do oceano, como queira, as águas elas cobrem completamente o fundo do mar, não havendo, de fato, nenhum
nenhuma partícula sem a presença da água no fundo do oceano, assim será nos dias de Mashiach. A palavra da Torá, os ensinamentos de Deus, segundo os 5 primeiros livros da Bíblia, a começar de Jerusalém, a começar do povo judeu em Jerusalém, em Israel, sairá para todas as nações, e então todas as nações estarão vivenciando essa realidade. Então, por isso, o nosso Rebbe fala que, de fato, nos dias de Mashiach, não é algo separado do nosso tempo. O mundo estará aí, certo? O mundo continuará existindo, os rios, os mares, as plantações, as vegetações e as árvores frutíferas, os povos, as nações, mas com uma grande diferença: tudo que é negativo, tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é doentio, cessará. Por isso, a redenção final com Mashiach, antes que o mundo seja plenamente transformado no lar de Deus, ele vai ter que passar por uma purificação. Então, os dias de Mashiach são os dias de purificação, tanto da terra de Israel, da cidade santa de Jerusalém, Jerusalém, do próprio povo judeu, a menina dos olhos de Deus, o povo escolhido de Deus, que é o filho primogênito de Deus. O próprio filho primogênito de Deus passará nos dias de Mashiach por toda essa purificação. E a partir de Jerusalém, o templo construído, o terceiro e definitivo templo construído nos dias de Mashiach, então a santidade de Jerusalém, ela sairá com a palavra divina, os 5 primeiros livros da Bíblia, sairá para todas as nações, corrigindo tudo aquilo que é errado, anulando tudo aquilo que é negativo, mal, ruim, doentio, e por aí afora vai. Então vai prevalecer apenas a palavra da vida, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E dessa forma haverá sim vida e vida em abundância em todos os 4 ventos do nosso planeta, de leste a oeste, de norte a sul. Quem, porventura, não chegar vivo nesses dias de Mashiach, precisa estar cada vez mais se preparando para a ressurreição que acontecerá em várias etapas durante os dias de Mashiach. Então, por isso que é importante nós não perdermos a emuná, a confiança em Deus, que assim o será. Por quê? Porque Deus o disse e está escrito. Não está escrito que vamos morar no céu. Não está escrito que você vai virar estrelinha para morar no céu. Não está escrito nada disso. Está escrito que este mundo, esse planeta que nós conhecemos e aqui vivemos, ele será transformado na casa de Deus. Portanto, quem quer destruir esse mundo, seja por vãs filosofias, seja por vãs teologias, seja por loucos ou lunáticos que estão doidos para apertar o botão vermelho da guerra nuclear para que o mundo vire pó, pode continuar pensando nisso, mas não vai se concretizar. Por quê? Porque ele ditou o que será o amanhã e não o que os homens, com as suas vãs filosofias e teologias e louquices de poder, não o farão, não conseguirão. Os planos de Deus continuam firmes, fortes e inabaláveis. Por isso, diz o salmista, aqueles que confiam em Hashem, aqueles que confiam no Eterno, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, vem amém. Ok? Estamos no 7º dia da semana e, portanto, nós estamos no dia sagrado do Shabat, E nesse sentido aí, nós temos
a nossa 7ª leitura da nossa paraxá semanal, junto com o Mafitir, né? A leitura final da nossa paraxá, para encerrarmos a nossa 49ª paraxá, Kitetse, que significa quando saíres. E assim que nós encerrarmos a leitura, né, a 7ª leitura mais Mafitir, nós estaremos concluindo então 110 versículos lidos, ouvidos e estudados. E aí nós vamos completar então 5.533 versículos lidos e estudados neste ciclo, desde o dia 17 de outubro de 2020 até a presente data, ok? Baruch Hashem, parabéns a você que de fato está aí, né, nesses dias em A Tarde com a Torá e realmente, né, vestiu a camisa, né? Se porventura aí alguém quiser confeccionar camiseta À Tarde com a Torá, Bnei Noach, Bauru e região SP, né? E mandar de presente, pode mandar, não tem problema nenhum. Vamos aí, né? E falando em presente, só um minutinho. Ai. Voltei, né? Queremos também agradecer aqui, né, ao casal Adão e Dona Lourdes, né, o seu Adão e Dona Lourdes, lá de Salto Grande, São Paulo, que nos enviou esse presente aqui, o Rumash de Bereshit, né? Vamos colocar, né, o Rumash de Bereshit, né? Como nós não tínhamos esse, né, o Rumash de Bereshit, então esse casal nos enviou esse presente aqui para nós podermos aí daqui mais algumas semanas, vamos iniciar um novo ciclo de estudos da Torá. Então nós temos aí, né, a coleção do Rumash, desse Rumash aqui, da edição Yad Mordechai, né, da Bait, né, o centro judaico Rabad, né, lá de São Paulo. Então nós temos essa coleção completa, graças também a um presente aí que nós ganhamos, né, uma de Sedaká maravilhosa que o casal, né, Cássio e Berenice Altafini, lá de Campo Grande, Mato Grosso, também com muito carinho e amor cederam para nós essa coleção. E aqui, né, o casal a Dona Lourdes e seu Abel, de Salto Grande, interior de São Paulo, né, nos cedeu a esse volume de Bereshit. Agora, nesta coleção aqui, só está faltando Devarim. Até o próximo início, né, dos estudos de Devarim, que teremos aí com o início do novo ciclo, quando chegarmos no quinto livro da Torá, pela misericórdia de Hashem, nós teremos também o quinto livro aí, Devarim, né, de alguma forma, ou teremos, e nesse sentido aí vamos estar com as duas coleções completas para podermos estudar e compartilhar com os amados aqui em A Tarde com a Torá. Baruch Hashem. Nós queremos aí mandar um Shabbat Shalom para os que estão aí conectados conosco nessa tarde, a Sara Bauer, lá do Rio de Janeiro, o José Hélio Tavares, lá da cidade de Silveiras, a Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina. Quem mais que está aí? Deixa eu ver aqui. O Luiz Ribeiro, né, de Itaquera Grande, São Paulo, Baruch Hashem, né, que está aí conosco aí também, né? Nós queremos também mandar aí um Shabbat Shalom, né, para a Cida Fernandes, lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro, a Marli Stael, né, e o seu esposo, o Ananias, lá de Vitória, Espírito Santo, a Olga Martini, de Contagem, Minas, ao Zair Leal, Feira de Santana, Bahia,
a Benedita Aguiar e Terezinha Teles, de São Sebastião, Distrito Federal, o Alberto Saul, o Juvenil Pérez de Oliveira, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Fabiana e o Altair, a Regiane Oliveira, Elias Fernandes, São Paulo, Israel Arcanjo, Ana Lúcia Campos, José Alvarenga, a Regina Viassone, São Paulo, Alexandre Piovessan, Alexandre Almada, o Cláudio Cortez de Jataí, o João Cláudio Starling, Belo Horizonte, Minas, o seu Jerônimo Bareixa Júnior e esposa Neuza Andrade, lá de Brasília, Distrito Federal, o Jonatas Neves, Manaus, Amazonas, a Sônia Regina Silva, Diadema, Grande São Paulo, a Mônica Nascimento Santos, Guarujá, São Paulo, Paulo Alberto Tanque, São Paulo, Alessandra e Ângelo, né, de Formiga, esse casal de Formigas, Minas, o Samuel Souza, Campinas, São Paulo, o Ludigero Parolim, Risalite, Três Pontas, Minas, o Márcio Farias, Cajazeiras, Paraíba, Elvia Nunes e Zember, São Vicente, São Paulo, Claudemir Jesus da Silva e a sua esposa Edilaine Minorello, aqui de Bauru, nossa região, o Jorge Ribeiro, né, São Paulo, a Lídice Okamoto, Manaus, Amazonas, a Eleonora Edith, Manaus, também, Amazonas, o Claudemir Messias, Goiânia, Goiás, a Vânia Ivonete, Recife, Eduardo Silva Vanderlei, Goiôxim, Paraná, Adam Marques, Montevidéu, Uruguai. Temos aqui, né, a presença de Adam Marques, né, Montevidéu, Uruguai, né? Então o Uruguai agora entrou na nossa rota aí em A Tarde com a Torá, através de Adam Marques, né? Que ele, toda a família e aqueles que estão com ele nesta jornada monoteísta Benenor sejam fortalecidos pelas misericórdias de Hashem. Sandra Santos Amorim Souza e o seu esposo Ricardo, lá de Palmares, Pernambuco, e a Janete Vargas, Portão, Rio Grande do Sul, né? Louvamos a Hashem pelas suas misericórdias, né? Nós temos aqui 21 páginas completa, frente e verso, né? Com relação de pessoas que nós estamos aí mencionando, pessoas novas, pessoas que estão aí, né, nós, no anonimato, vamos assim dizer, que nós não sabemos, não conhecemos, mas estão aí curtindo A Tarde com a Torá, estão compartilhando A Tarde com a Torá, né, e isso daí é muito bom, né? Outro dia nós recebemos uma mensagem, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, também é um senhor que eu não conheço, né? Aliás, virtualmente falando, né? Que nos conhecemos, e ele é da região norte, se eu não me engano, e ele simplesmente disse que ele está acompanhando A Tarde com a Torá já faz algum bom tempo, e tem compartilhado, né, na sua região, para os seus conhecidos, né, os vídeos que nós aí enviamos o link, né, do YouTube, e tem compartilhado aí para muitas pessoas, né? Então nós louvamos a Hashem porque realmente o nosso trabalho é um trabalho simples, é um trabalho objetivo, né? Não estamos aqui querendo dar um de PhD em teologia, filosofia, em Torá, em hebraico e companhia limitada, em Mishnah, Talmud, Kabbalah, etc. e tal, né? Nós queremos seguir apenas aquelas orientações que o nosso rabino, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele tem passado, né, para nós, né? Que é exatamente como Benenor, nós procurarmos sermos simples, objetivo e fazer tudo com coração voluntarioso e com muito amor, né?
que isso daí é muito precioso para Deus, né? E é o que nós temos procurado fazer aqui, né, neste ano que nós vamos completar quando chegar outubro, sobre os ciclos dos estudos da Torá. Mas desde o princípio do ano 2020, nós temos feito várias lives, né, falando sobre prece diária, sobre Kabbalat Shabbat, as preces de Shabbat, algumas festividades e por aí afora vai. Do estudo de Torá, com a tarde com a Torá, literalmente nós temos feito aí, principalmente desde o dia 17 de outubro do ano 2020. E temos procurado trazer aqui de uma forma simples, objetiva, em que as pessoas possam, né, independente do seu grau cultural, que todos possam compreender com mais simplicidade exatamente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os ensinamentos, né, aquilo que é pertinente para nós, dentro da própria Torá oral, Mishnah, Talmud, Kabbalah, sem complicações, no sentido aí de não precisar obrigar ninguém a ficar fazendo contas raiz quadrada e por aí afora vai o múltiplo mínimo comum e etc, né? Por aí, né? É realmente a simplicidade, como disse o nosso Rebbe. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele falou já nos idos anos 90, depois de se aprofundar, estudar tanto a Torá, Talmud, Mishnah e etc e tal, né? Ele fala que a coisa que ele descobriu essencialmente é que Deus ouve a prece de uma criança pequena. Então, nesse aspecto aí que o Rebbe traz para nós, significa o quê? Que a simplicidade da nossa fé, a nossa emuná, confiança em Deus, é, de fato, né, a base para tudo. Então, não há complicação, são as pessoas que complicam, né? As coisas são simples, Deus fez as coisas simples, né? São as pessoas que complicam, né? Muitas vezes as pessoas querem se mostrar, né, sabidões diante das pessoas, né? Um grande expert, né? Em saber isso, saber aquilo, que não sei o quê, e fica aquela ginga daqui, ginga dali, né? Né? Quer se mostrar aí, mas na realidade não é isso que Deus quer. Deus quer que cada um de nós sejamos simples, como filhos da obediência, né? O Bar Mitzvah, filhos da obediência, filhos do dever, para sermos filhos da obediência, no sentido de que nós possamos, com simplicidade, realmente fortalecer a nossa emuná, a nossa confiança em Deus, preparar o mundo para ser o lar de Deus, ajudando ombro a ombro o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, nesta jornada em transformar o mundo na casa de Deus, né? Então, por isso, né, amados, louvamos a Hashem pelas centenas, milhares de pessoas que têm aí se conectado em A Tarde com a Torá neste praticamente um ano, né, que nós temos aí adentrado nesta jornada aí de live à tarde com a Torá, ok? E que realmente não esqueçamos, né? Nós estamos aí sujeitos, né? Que realmente os irmãos, os amados que queiram, né? Mesmo no particular, que queiram falar alguma coisa, criticar alguma coisa, dar ideias ou sugestões, né? Não se acanhem. Nós estamos aqui para aprender, né? Somos alunos, somos Hassidim, devotos, né? Seguidores do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstadit, e a Torá é a base para todas as coisas, né? Nós não sabemos tudo, sabemos alguma coisinha, pouco, nós sabemos muito pouco, e esse pouco a gente quer transmitir com realmente com muito amor, com muita dedicação, para que realmente estas palavras possam subir às mentes para edificação, conhecimento e entendimento, que possa descer aos corações para que mente e coração
ou seja, razão e emoção estejam em equilíbrios, né? Andando juntos para poder realmente as nossas vidas serem cada vez mais edificadas, fortalecidas na Torá, na nossa emuná, nossa confiança em Deus. Ok? Baruch Hashem? Então, vamos em frente aí na nossa jornada, aí na nossa 7ª leitura, ok? A Inês Martins, aqui de Pirajuí, né? E a Lídice Okamoto, né? De Manaus, Amazonas, né? No começo já mandamos aí um Shabbat Shalom para você e família, Lídice Okamoto, ok? Baruch Hashem. Mais alguém aí? Manda um Shalom aí para que a gente possa identificar aqui na tela, ok? A nossa 7ª leitura hoje está no capítulo 24 de Deuteronômio, a partir do versículo 14, vamos até o capítulo 25, verso 16, a nossa 7ª aliá. E depois temos a palavra final, o mafitir, a leitura final, que são os versos 17 a 19. Então, Moshe continua recordando as instruções para com o povo, né? E fala aqui na continuidade com referência sobre o relacionamento para com o próximo. Então diz assim: não defraudarás o empregado pobre e necessitado, seja ele de teus irmãos ou seja ele dos teus estrangeiros que habitam na tua terra, nas tuas cidades. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e isto farás antes do pôr do sol, porque é pobre e por ela arrisca a sua alma, para que não clame contra ti ao Eterno e haja em ti pecado. Não se fará morrer os pais pelo testemunho dos filhos, nem os filhos pelo testemunho dos pais. Cada homem pelo seu pecado morrerá. Não perverterá o juízo do peregrino e do órfão, e não tomarás um penhor à roupa da viúva. E recordarás que escravo foste no Egito, e dali te remiu o Eterno teu Deus. Portanto, eu te ordeno fazer estas coisas. Quando ceifares a messe do teu campo, e esqueceres um feixe no campo, não voltarás a tomá-lo. Para o peregrino, o órfão e a viúva será, para que te bendiga o Eterno teu Deus em todas as obras de tuas mãos. Quando bateres a tua oliveira, não tornarás a colher o que resta nos ramos, e o que esqueceres de colher. Para o peregrino, o órfão e a viúva serão. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás a rebuscá-la. Para o peregrino, o órfão e a viúva serão. E recordarás que escravo foste na terra do Egito. Portanto, eu te ordeno fazer estas coisas. E aqui nós encerramos o capítulo 24. Então, mais uma vez, Moshe está falando no relacionamento, né, especificamente do povo judeu para com o próximo, tanto o estrangeiro como o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão que estão na terra de Israel. Então, quando eles realmente fizerem alguma coisa, por exemplo, eles empregam alguém nesse sentido. Então, para que eles não esqueçam, se as pessoas vieram buscar em ti e trabalho remunerado, é porque eles precisam do salário. Então, não sonegue o salário a eles. Muitos deles são pobres de fato e precisam do seu salário para levar para a sua família o seu sustento. Então, não recue sua mão, não feche a sua mão. Pague o que lhe é devido, né? Então, não atrase o pagamento. O que você combinou com o colaborador, hoje em dia chama de colaborador, o empregado, né? O funcionário. Então, aquilo que foi combinado com o colaborador, faça-o, para que Deus seja glorificado através da tua ação. Todo e qualquer patrão que retém o pagamento do colaborador, do funcionário, do empregado, ele está arrumando uma briga com Deus. Independe de religião isso, viu?
independe de religião. O que Deus traz através de Moshe para o povo judeu é para que o povo judeu seja um exemplo para os povos, para as nações. Ou seja, todos os mandamentos, as leis, as ordenanças, as normas e coisas ligadas a isto é exatamente um exemplo que Deus quer mostrar às nações através do povo judeu. Por isso que quando o povo judeu está em obediência para com os mandamentos, as leis, as regras, as normas, os estatutos estabelecidos por Deus, o mundo vai bem. Mas quando o povo de Israel, ele vem pecar contra Deus e se rebela aos mandamentos, leis e etc., isso atinge todas as nações. Então, por isso, Deus vem mostrar que o povo de Israel, que foi o único que aceitou a Torá, e por isso houve a outorga da Torá para o povo israelita no Monte Sinai, e por isso é o povo escolhido, é a menina dos olhos, porque a Torá é a revelação do coração de Deus. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a revelação do projeto de Deus para a humanidade, para as gerações, para o universo, para o nosso planeta. Então, a Torá é a revelação mais íntima de Deus. E as nações rejeitaram. Então, significa que as nações rejeitaram o amor de Deus. Enquanto que o povo israelita, não. Ele acatou, ele aceitou o amor de Deus. Por isso que os sábios falam que no Monte Sinai, com a outorga da Torá, houve um casamento de Deus com o povo israelita, com a nação de Israel. Então, a noiva de Deus é o povo judeu, é a nação israelita. Não tem outra noiva. Não tem outra noiva. Nós somamos a esta festividade. Nós somamos a esse povo para nos tornarmos parte desta realidade. Agora, a famosa teologia da substituição que o mundo religioso trouxe aí, ela não tem fundamento bíblico nos 5 primeiros livros da Torá. Não tem fundamento. Então a teologia da substituição é mais uma invenção dos homens para tirar as pessoas do verdadeiro foco dos 5 primeiros livros da Bíblia e daquilo que de fato Deus tem para Israel e para as nações. Então aqui é aquilo que Deus está trazendo. Então independe de religião. Todo patrão, toda patroa, ela está lidando com vidas humanas. E por estar lidando com vidas humanas, está diretamente, quer queira ou não, está diretamente ligado a Deus. Pode acreditar ou não em Deus, como alguém quer alegar, pode ser obediente ou não aos mandamentos de Deus, não importa. Mas a partir do momento que patrão, patroa, chefe, líder e por aí afora vai, que está sobre pessoas, administrando sobre pessoas, está numa ação direta com Deus. E aquilo que a pessoa fizer de malvadeza, né, de ruim com a pessoa que está subordinado a ele, está arrumando uma briga direta com Deus. Então, por isso que aqui fala, né, no sentido de que este não venha clamar a Deus por justiça, por causa da tua má ação. Porque se ele clamar a Deus por justiça, então você vai ter que se haver com Deus. E não demora muito, não. Então, isso daqui é o que quer dizer tudo o que nós acabamos de ler nesse capítulo 24, encerrando esse capítulo 24 aqui, né? Então, dentro desse sentido, está falando realmente sobre todo o cuidado, né, que precisa ter para com o pobre, o destituído, o desvalido, né, o órfão, a viúva. Então,
é preciso tomar muito cuidado. Então, toda e qualquer comunidade, toda e qualquer segmento, seja religioso ou não, bem como também dentro do aspecto aqui de empregador e empregado, as regras são as mesmas. Havendo realmente uma ação negativa contra o próximo, principalmente quem está num nível mais elevado, no sentido de hierarquia, patrão, patroa, chefe, e por aí afora vai, né? Chefe, gerente, capataz e pá, aquelas coisas todas. Independe de religião. Deus está vendo tudo. E se estes clamarem a Deus por justiça, então aí a briga é direta com Deus. Prevalece o mais forte. Quem será que vai prevalecer? Indo para o capítulo 25, assim está escrito: quando houver contenda entre homens e vierem ao juízo e os julgarem, e justificarem ao justo e condenarem ao culpado, se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites, segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não irá além. Não suceda que, indo além, lhe fizer dar mais açoites do que este. Teu irmão fique aviltado aos teus olhos. Não amarrarás a boca do boi quando estiver debulhando, né? Nesses 4 versículos primeiros aqui, do capítulo 25, então, está falando sobre a contenda entre as pessoas. Levem ao juízo. E o juiz, ele vai julgar a questão. Quem for culpado, dependendo do crime, a pena é açoites, né? Que os sábios falam, 40 açoites menos 1, ou seja, no máximo 39 açoites. E de acordo, né, que aqui fala sobre o fulano, ali o juiz analisa as condições físicas daquela pessoa. E se ele vê que, por exemplo, aquela pessoa ela não vai suportar mais de 5 chibatadas, então o juiz decreta 4 chibatadas. O limite máximo é 39 chibatadas, né? Nesse aspecto aqui, ok? Quantas pessoas passaram por esse processo? Nenhuma. Nenhuma foi levado a juízo para que fosse condenado aos 39 chibatadas, no máximo, né? Ninguém foi levado nisso. Por quê? Porque o que Deus quer mostrar para nós essencialmente aqui é que uma pessoa que se levanta contra o seu próximo, a pena que parece cruel é para nos mostrar a realidade deste ato de alguém se levantar contra o seu próximo e prejudicá-lo de alguma forma, o quanto isso é cruel aos olhos de Deus. Então, este é o ensinamento básico que nós precisamos compreender e não ficarmos na letra, no sentido de ficar, 39 chibatadas, que crueldade. Não, o que Deus quer chamar-nos a atenção é que este ato é cruel? Sim, ele é cruel, as chibatadas. Mas é para mostrar o quanto é cruel quando alguém faz um mal contra o seu próximo. É isso que Deus quer chamar-nos. Porque ninguém do povo judeu, ninguém foi levado à presença do juízo para ser condenado às chibatadas, ao estrangulamento, ao apedrejamento e por aí afora vai. Todas estas leis e penalidades é justamente para mostrar a cada um de nós o quanto é cruel aos olhos de Deus quando nós vamos para a idolatria, quando nos rebelamos com os mandamentos de Deus e principalmente quando fazemos o mal para com o nosso próximo. É isso que nós precisamos entender dos ensinamentos que Deus tem para conosco, ok? E aqui
Uma outra coisa simples também, onde está escrito, não amarrarás a boca, né, o verso 4, a boca do boi quando estiver debulhando. Aqui o que Deus quer mostrar para nós é de fato que quando o boi, o animal está trabalhando, você não pode impedi-lo que ele coma, que ele se alimente. Então o que acontece normalmente, quando as pessoas, né, normalmente entre as nações, né, usam o animal, o boi, por exemplo, para poder trabalhar no campo, na ceifa, etc. e tal, normalmente ele coloca, né, uma bocanheira, focinheira ou qualquer coisa nesse sentido aí, no animal, para que ele não coma, para que ele não se alimente. Isso daí, diante de Deus, é um ato cruel. É um ato cruel. Por exemplo, para você ter uma visão como isso é cruel, uma criança que está com fome, você coloca diante dela o prato de comida e ela quer comer, ela quer se aproximar daquele prato de comida para se alimentar. E você faz o quê? Você amarra a criança na cadeira e ela fica olhando para o prato de comida, querendo se alimentar e não pode se alimentar porque você amarrou a criança na cadeira e não dá comida para ela. É um ato cruel? Sim, é um ato cruel. Na mesma dimensão, é o que acontece com aqueles que usam animais no seu campo e colocam focinheiras neles para que eles não se alimentem durante o trabalho. É isso daí que Deus está mostrando, ok? Capítulo 25, continuando, verso 5. Quando alguns irmãos de pai morarem juntos e morrer um deles e não tiver filhos, a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. O irmão de seu marido estará com ela e a tomará por mulher, e exercerá a obrigação de cunhado, Labã, para com ela, e será de preferência o mais velho dos irmãos que a tomará por mulher, se essa tiver condições de ter progenitura, ou seja, dar à luz. E passará a ser sua a herança do seu falecido irmão, e não se apagará o nome deste em Israel. E se não quiser o homem tomar a mulher de seu irmão, esta irá à porta do tribunal, aos anciãos, e dirá: recusa o irmão de meu marido levantar a seu irmão um nome em Israel. Não quis exercer para comigo a obrigação de cunhado. E o chamarão os anciãos de sua cidade e lhe falarão. E se ele se levantar e disser, não quero tomá-la, então se chegará a ele sua cunhada, aos olhos dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e cuspirá no chão diante dele, e responderá dizendo, assim se fará o homem que não edifica a casa de seu irmão. E dirá a todo Israel presente neste ato, né? Halutzi, Hanaal, Halutzi, Hanaal, descalçado do sapato. Ou seja, ele não assumiu o seu compromisso de perpetuar o nome do seu irmão e, portanto, ele abriu mão desta obrigatoriedade. Então, tem esse procedimento aqui. E a partir disso, então, né, a mulher ela está livre para casar com quem ela desejar, né? Então, aqui é a lei do levirato, quando, vejam bem, né, muitas vezes as pessoas acham, né, que é uma regra geral, e não é. A Torá escrita, ela fala bem claro, quando alguns irmãos de pais morarem juntos, ou seja, quando a família do pai morarem juntos, então, e acontecer isso, o irmão, ele falece e a esposa não tem um herdeiro, então o irmão mais velho do falecido, ele então assume a questão do levirato, né? Ele vai casar com a cunhada, mas os filhos que terão serão com o nome do seu irmão. E a herança também será herdada em nome do seu irmão. Dessa forma, ele estará perpetuando o nome do seu irmão, ok? E nesse sentido aqui, fala quando se moram juntos. Então, o pai mora junto com seus filhos.
Então eles estão morando ali na mesma comunidade, estão morando ali na mesma propriedade. Então vem a lei do levirato nesse sentido aí, ok? Mas se porventura o irmão não quer, então ele se pronuncia que não quer. A viúva, ela vai até o portal, né, do tribunal, ou seja, vai buscar os anciãos do povo, os juízes, e vai relatar os fatos. O irmão, ele é chamado, e se ele confirma que realmente não quer tomá-la como esposa, então tem esse procedimento aqui, né? Ela tira os sapatos dele, gospe na sua frente, no chão, e ela diz, né, halutzi hanaal, ou seja, descalçado do sapato. Ou seja, tanto ela como ele, a partir daquele momento, não tem mais a obrigação de consumir o casamento. Os nossos sábios falam que, principalmente depois da destruição do segundo templo, não existe a aplicabilidade do levirato em Israel, ok? Verso 11. Quando brigarem homem entre si, um homem contra o seu companheiro, e se chegar a mulher de um para salvar o seu marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, as suas partes íntimas, far-lhe-ás pagar com dinheiro a vergonha que lhe causou. O teu olho não terá piedade dela, não terás no teu bolso pesos diversos, né? Aliás, aqui só comentando os versos 11 e 12, né? Então está falando da briga de dois homens e a mulher de um deles, quando vê que o seu marido está realmente aí perigoso de sofrer um ferimento grave ou até mesmo perder a vida, e ela entra na briga para defender o seu marido. E nessa de entrar na briga, ela pega nas partes íntimas dele, a parte mais sensível, não resta dúvida, né? E aí, então, ele abandona a briga. Não resta dúvidas que vai abandonar a briga mesmo, né? Por ele passar por uma vergonha dessa, e às vezes até prejudicar o seu órgão reprodutor, ela vai ter que pagar uma indenização para ele. Mas se ela provar no tribunal que foi o último recurso que ela teve para salvar o seu marido, ela fica isenta de qualquer penalidade, porque ela foi salvar o seu marido. E aí, então, nesse sentido, ela não é aplicado a ela nenhuma penalidade, ok? Verso 13, não terás no teu bolso pesos diversos, um grande e um pequeno. Não terás na tua casa diversas éfas, uma grande e uma pequena. Peso perfeito e justo terás, efá perfeita e justa terás, para que se prolongue os teus dias sobre a terra, que o Eterno teu Deus te dá. Porque abominação é ao Eterno teu Deus, porque todo aquele que fizer isso será falsidade, né? Ele está aplicando falsidade. É questão de pesos e medidas, né? Então é aquela mesma questão, você compra 1 quilo de arroz e a balança do vendedor é uma balança que está viciada. Ela não pesa justamente 1 quilo. Então, todo 1 quilo, na realidade, acaba saindo ali 900 gramas, né? 950 gramas, nunca é o peso correto, né? A mesma coisa sobre medidas, né? A pessoa compra lá 2 metros de tecido, né? E o metro lá da pessoa está com uma metragem falsa. Aparece que é 1 metro, mas na realidade não é 1 metro, ele tem menos de 1 metro, né? Então, pesos e medidas. A mesma coisa acontece, por exemplo, né? Você vai no posto de combustível e compra lá 10 litros de combustível para pôr no seu veículo, né? Aí o que acontece? Você vê lá na bomba, né? 1 litro, 2 litros, 10 litros. Beleza, você paga o valor real por litro. Mas aí o que acontece? Vai se fazer uma medição se de fato ali tem 10 litros e na realidade a pessoa acaba descobrindo que tem 9 litros, 8 litros e pouco, né?
Então estão te roubando. De qualquer forma, é um roubo, né? Então são medidas, aqui que fala diversas, né? Não terás. Por quê? Porque aqueles que praticam as falsas medidas e pesos, e etc e tal, usam desta falsidade, eles têm os seus dias abreviados. Em vez de ele viver, por exemplo, 50 anos, ele vai viver menos que 50 anos. Se ele era para viver 80 anos, ele vai viver menos que 80 anos. Por isso que fala no final, né? No verso 15, né? Porque perfeito e justo terás, as medidas justas terás, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o eterno teu Deus te dá. Então, quem usa de medidas justas, né, e não de falsas medidas e pesos, etc. e tal, né, quem não faz uso disto, ele tem uma bênção da parte de Deus, que é prolongar os seus dias. Aqui também nós temos a própria mitzvah semelhante, né, a questão de honrar pai e mãe, e sobre a questão de espantar a mãe pássaro do ninho, que é prolongar os dias, para que tenha dias prolongados, bom, né? Então, é a mesma coisa aqui que nós estamos vendo nesse sentido, né? E o verso 16, concluindo a nossa 7ª leitura, porque abominação é ao eterno teu Deus, e todo aquele que fizer isso, todo aquele que fizer falsidade, né? Então, ele está praticando abominação aos olhos de Deus. Ok? Então agora nós entramos em Mafitir, a leitura final dos versos 17 a 19 do capítulo 25 de Deuteronômio da nossa Parashá Kitetse, quando saíres. A Yaritza Verônica, lá do Chile, mandando aí um Shabbat Shalom para toda a comunidade e suas famílias, ok? Então a nossa leitura final diz assim: recorda-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíeis do Egito, que te encontrou pelo caminho e feriu todos os desfalecidos que ficavam atrás de ti. E tu estavas sedento e cansado. E Amaleque não temeu a Deus. Quando, pois, o eterno teu Deus te der descanso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o eterno teu Deus te está dando por herança para possuí-la, apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus, não te esquecerás. Então, nessa leitura final da nossa Parashá, nós temos aqui sobre recorda-te do que te fez Amaleque. Os nossos sábios comentam da seguinte forma: desde os primórdios da nossa caminhada pela história, fomos orientados a lembrar e a não esquecer nenhum detalhe do que ia acontecer conosco quando dávamos os primeiros passos no cenário mundial. Mas qual é a razão da Torá? Essa Torá, que da primeira até a última palavra de Devarim, Deuteronômio, está cheia de amor, misericórdia, compaixão para com todos os seres humanos. Então essa Torá, ela proíbe, de fato, né, rigorosamente, a odiar o Egito, por exemplo. O Egito que nos subjugou durante 210 anos, a Torá, cujos ensinamentos éticos não perderam a atualidade, apesar dos progressos da civilização moderna e das doutrinas e sociologias ou doutrinas sociológicas. Nos ordena categoricamente 2 vezes, tanto no livro de Shemot como aqui no livro de Devarim, a odiar Amaleque, sendo que fala sobre o amor ao próximo. Para essa indagação também encontramos uma explicação, diz os nossos sábios. Ordenando-nos a odiar Amaleque. A Torá pretende chamar a atenção para que a nossa maneira de viver
de pensar e de agir sejam um veemente protesto contra os princípios amalequitas. Princípios amalequitas. Isto é, contra a injustiça, contra a infâmia, contra a brutalidade e o terror, contra toda espécie de abuso do poder do forte contra o mais fraco, contra a adoração do êxito da vida particular ou coletiva. A ordem de apagar a memória de Amaleque não é dirigida contra aquele povo que já há milênios jaz na poeira da história, mas uma rigorosa advertência de banir dos nossos corações essa perfídia amalequita, que infelizmente perdura até hoje, impossibilitando a convivência harmoniosa entre os povos e os credos. Pois desde que um povo, uma raça humana ou uma tribo possa ser oprimida, perseguida e aniquilada pela sua idiosincrasia, pelas suas convicções religiosas, pelo fato de querer concretizar os seus ideais nacionais, isso significa uma profanação e uma provocação à existência divina, um ultraje contra as regras elementares do humanismo. E cedo ou tarde, essa blasfêmia será vingada. Então, amados, o que os nossos sábios comentam aqui é a perfídia amalequita, a ideologia amalequita, que está ligado realmente a, como nos fala aqui, pois desde que um povo, uma raça humana ou uma tribo possa ser oprimida, perseguida e aniquilada pela sua idiosincrasia, pelas suas convicções religiosas, etc. e tal. Então a idiosincrasia significa aquilo que é peculiar a uma pessoa, aquilo que é peculiar a uma comunidade, aquilo que é peculiar a uma nação. Então, a perfídia, a ideologia amalequita, ela é, infelizmente, uma realidade presente hoje entre as nações, né, impossibilitando a convivência harmoniosa entre povos e credos. Nós estamos vendo aí, né, por exemplo, nos últimos dias, um determinado grupo terrorista, extremista, aniquilando as pessoas que pensam o contrário a eles. A mesma coisa, essa ideologia esquerdista, socialista, comunista, marxista, que não respeitam as pessoas que pensam o contrário. Então, aquela questão, essa questão de idiosincrasia, ou seja, questão peculiar de uma pessoa, de uma comunidade, de uma cidade, de um grupo de pessoas ou de uma nação. Então, esse tipo de ideologia amalequita não respeita. Por isso que fala aqui que Amaleque não temeu a Deus e atacou o povo israelita quando saíram do Egito. Pois quando o povo israelita saiu do Egito, Deus abriu o mar de juncos, conhecido como o Mar Vermelho. E quando Deus abriu o mar de juncos e as 12 tribos de Israel passaram por 12 canais, 12 túneis que Deus ali milagrosamente fez aparecer, e cada tribo entrou por um túnel até sair na outra margem. E quando o exército de Faraó foi atrás, então os túneis desapareceram e todo o exército do Faraó caiu na terra do fundo do mar,
e ali então Deus fez voltar a umidade, e ao voltar a umidade, então os carros e os cavaleiros com seus cavalos ficaram atolados. O mar se fechou e tragou a todos. Então, quando isto tornou-se real, as nações temeram o Deus dos israelitas. Então, eles tiveram respeito para com o Deus dos israelitas, que é o único verdadeiro Deus e Salvador. Mas Amaleque não. Amaleque não temeu a Deus. Ele desafiou a Deus e ele partiu para guerrear contra o povo israelita. E como nós vimos aqui, que te encontrou pelo caminho e feriu todos os desfalecidos que ficavam atrás de ti. Esse que ficavam atrás de ti eram exatamente aqueles que iam praticando algum tipo de pecado e eles acabavam ficando para trás, fora da nuvem de proteção. Então Amaleque veio e começou a atacar os fracos que estavam fora da nuvem. Então eles afrontaram não a Israel propriamente dito, mas ele afrontou Amaleque com seu exército, afrontou o Deus de Israel, dizendo para as nações: nós podemos atacar, guerrear, nós podemos matar os judeus, porque o Deus dos judeus não é lá aquelas coisas, não. Não é porque ele abriu o mar e fechou o mar sobre os egípcios que significa que ele é invencível. Então a mensagem de Amaleque foi esta. E é por isso que Deus fala: recorda-te o que fez Amaleque. E por isso, realmente, esta ideologia amalequita, ela tem se esparramado nos quadrantes da terra com diversos nomes, né? Marxismo, leninismo, né? Esquerdismo, socialismo, comunismo, e por aí afora vai, ideologia de gênero, e por aí afora vai. É a ideologia amalequita que tem inspirado os perversos através das gerações para afrontar o Deus de Israel. Não respeitam as opiniões contrárias, não respeitam o estilo de vida das pessoas que querem andar na luz e andar nas palavras dos 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso que essa ideologia malequita que se estendeu até os dias de hoje, querem, por todas as formas, através do quê? Do sistema, establishment, globalismo, através desses magnatas multitrilionários, né? Querem que as pessoas não tenham mais a consciência de Deus e a consciência de família. E não respeitam quem tem consciência de Deus e consciência de família. Querem empurrar goela abaixo as suas ideologias. Então, é isso daí. Então, a nossa luta, junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, continua sendo uma luta contra a ideologia amalequita, que é tudo isso daqui que nós acabamos de falar. Então, por isso, né, a exortação de Moshe, que nos fala aqui, é exatamente o quê? Relembrando o que Amaleque fez. A sua ideologia, a sua perversidade, no sentido de desafiar a Deus para trazer às nações que Deus não é assim tão poderoso. Por isso que o salmista fala, o perverso ele diz: Deus não me vê. Deus não está atento aos meus atos perversos. Ele não me julgará. Ele não me condenará. Ele não me punirá. Por mais que eu esteja sendo perversos para com o ser humano, a obra perfeita de Deus, a menina dos olhos de Deus, que é a raça humana, a humanidade, ele não vê e ele não fará nada. É isso que você está vendo aí com os perversos.
violando os direitos civis, os direitos individuais, procurando fazer com que as pessoas venham, através dos seus atos perversos, venham através de pandemias e companhias limitadas e regras para que você fique preso, prisioneiro, e que você venha se tornar um escravo, para que as pessoas venham perder a fé, venham perder a consciência de Deus. Puxa vida, tanta coisa ruim acontecendo, Deus não está vendo? É a mensagem de Amaleque. É a mensagem dos seguidores de Amaleque dos dias atuais, para que as pessoas percam a consciência divina. Então você observa aí os perversos, certo? Ocupando cargos importantes na sociedade, agindo perversamente sobre o povo. Estão usando de forma paulatinamente, não é tudo de uma vez, bum! Eles vão fazendo passo a passo, perversidade a perversidade. Para o quê? Para minar a fé das pessoas. Para que as pessoas de fato venham perder a consciência que há um Deus sobre tudo e todos. Eles vêm passo a passo, medida sobre medida, para fazer com que as pessoas realmente percam a confiança em Deus. E que não venham clamar a Deus. E aí eles criam o quê? Os bezerros de ouro. Então, os bezerros de ouro que eles criam, né? O famoso remédio que as pessoas levam no braço aí, e eles trazem a mensagem falsa e enganosa. É a única solução. E não é. A única solução é Deus. E mais nada e mais ninguém. Então eles estão tirando das pessoas exatamente a consciência divina. Não, porque o fulano disse que esse remédio do braço é a solução e ponto final. E as pessoas não olham para cima. As pessoas não olham além dos montes, além das montanhas, e não clamam a Deus por proteção, por saúde, por vigor, para estar guardado, protegido, não somente contra os males físicos, mas também contra os atos perversos das pessoas, e se submetem ao seu senhorio. Então, os senhores do bezerro de ouro tornar-se-ão o amo dos adoradores do bezerro de ouro, e elas se tornarão escravas destes senhores. E aí perde-se a consciência divina e a consciência de família. Vejam bem o que está acontecendo. Familiares que não estão se encontrando há mais de um ano. Familiares que não estão mais se conectando pessoalmente. O calor da presença, o calor do amor da presença. Vocês viram nesses dias recentes um casal famoso, né, que foram acometidos aí, né, da famosa doença, né? Todo o nosso respeito à família enlutada, todo o nosso respeito, e lamentamos a morte dessa grande personagem aí, né? Desse personagem aí, o marido e o pai, né? Então é interessante, por exemplo, que as emissoras, os meios de comunicação, as mídias corrompidas, elas elogiaram, porque ela teve tempo de poder ir e se despedir do seu marido. Que bonito, lindo. É bonito e lindo, não resta dúvidas. Mas dentro do jargão das mídias, então eu pergunto, eles defenderam tanto o sepultamento de milhares de pessoas sem a presença de familiares,
Quantos filhos, quantos netos, quantos maridos, quantas esposas, quantos irmãos, irmãs e por aí afora vai, não puderam se despedir do seu querido, da pessoa querida. Por quê? Porque o sistema não deixa. Ah, mas ali é um personagem importante, são figuras importantes, ilustres, né? Mas os direitos não são iguais? Então, não focando no casal, mas focando na ação amalequita dos perversos. Não que o casal é perverso, não é isso. É a ação dos mandatários, os perversos. Então, para esse pode. Para o pobre, o coitado não pode. Quando nós perdemos o nosso irmão mais velho, a família não pôde se aproximar dele. Ele entrou no hospital pela porta da frente, saiu pelas portas do fundo, dentro de um caixão, onde ninguém pôde vê-lo, onde ninguém pôde se aproximar para despedir antes que sucumbisse. Não puderam se aproximar para poder despedir dele. No cemitério, ficaram mais de 20 metros de distância, porque não podia se aproximar. Nós não pudemos ir até a cidade dele. E a minha sobrinha, ela ligou pelo celular e através do celular ela pediu: tio, por favor, dá para fazer uma oração de despedida do meu pai, entregando nas mãos de Deus? E nós tivemos que fazer isso por celular, virtual. Os perversos, eles continuam a ação amalequita. Eles querem fazer com que as pessoas percam a sua identidade. Porque a consciência divina, ela nos mostra a nossa identidade. Filhos de Deus. E eles não querem que nós tenhamos essa consciência. E aí, fica mais fácil para destruir a consciência de família. Estão entendendo, amados, o que é que Deus está dizendo? Lembre o que fez Amaleque. E a sua ideologia continua presente até os dias atuais, tentando fazer com que as pessoas não busquem a Deus, não tenham consciência de Deus e de família. É isso que Deus está nos falando através da Torá. Para nós, Benenor, lembrem o que fez Amaleque com nosso irmão mais velho, o povo judeu. Eles afrontaram o nosso Deus. E eles não mudaram, continuam aí. Mudaram as figuras, os personagens, mas a ideologia amalequita que vem através de cada geração com nomes diferentes, apelidos diferentes. E na atualidade nós temos aí vários apelidos para a ideologia amalequita. Ideologia de gênero, marxismo, leninismo, socialismo, comunismo, esquerdismo, as outras coisas que estão enraizadas em tudo isso daí, né? Outras coisas mais enraizadas, tudo isso daí, para que as pessoas não tenham consciência de Deus e nem de família. Então, por isso, encerrando essa nossa
paraxá semanal, né, os nossos sábios trazem referente a essa questão. Lembrem-se o que fez Amaleque. E para nós finalizarmos a nossa paraxá, os nossos sábios eles trazem a seguinte história para termos essa visualização sobre essa questão da ideologia amalequita, que tem nomes modernos na atualidade. Então, os nossos sábios falam sobre a história de uma erva vivificante, né? Então, o homem viajava pela terra de Israel e ele viu 2 pássaros brigando. No final, um matou o outro. Então, de repente, apareceu um terceiro pássaro que tinha no seu bico uma erva, uma folha, né? Um ramo de uma erva. E ele colocou essa erva sobre o corpo daquele pássaro morto e algo espantoso aconteceu. O pássaro morto voltou à vida. Então aquele homem disse, incrível isso. E ele correu para conseguir a erva. Então ele pegou aquele ramo daquela erva e ele disse, bom, agora eu poderei ressuscitar, né, os judeus mortos pela terra de Israel, né? Então, alegremente, ele foi pelo seu caminho e num determinado momento, né, ele encontrou mais à frente uma raposa morta. E ele falou, bom, vamos ver se funciona mesmo, vamos fazer um teste. Deixa eu colocar esse ramo desta erva sobre a raposa morta, vamos ver se ela vai viver mesmo. Então ele pegou aquele ramo daquela erva e aí colocou sobre o corpo da raposa. E rapidamente ela abriu os olhos, pulou e saiu correndo. Pá! Ele falou, opa, funciona, que legal, eu vou ressuscitar todos os meus irmãos judeus. Então ele continuou o seu caminho, ficou maravilhado de ver a raposa voltar à vida, né? Então foi indo, e como ele estava entre uma cidade e outra, ele passou por uma floresta à beira do caminho, e ali ele percebeu que havia um leão morto, né? Ele falou, bom, a raposa, o passarinho foi fácil de ressuscitar, é uma ave, né? A raposa, um cachorrinho, vamos assim dizer, né? Também vamos. Agora vamos ver se o leão, se a erva, realmente, esse ramo de erva ressuscita o leão morto, né? Então ele se aproximou, né, daquele leão morto, né? Ele falou, vamos ver se essa erva é poderosa, né? Então ele pegou o ramo daquela erva, colocou sobre o corpo do leão e aguardou, né? Ficou olhando ali. Aí de repente ele percebeu que o leão começou a se mexer, aí de repente o leão colocou-se em pé, deu um grande rugido e ele falou, essa erva é muito boa. Não deu tempo, o leão comeu ele. Não deu tempo dele falar que erva milagrosa é essa, ressuscita até leão. Não deu tempo, o leão o comeu. Ou seja, qual é a moral da história, hein? O leão é Amaleque. Não adianta você poupar, é isso que Deus está mostrando. Não adianta você poupar Amaleque, dizendo para o povo judeu, porque ele se voltará contra vocês. Ele perseguirá vocês e o matará. Se você tiver piedade dele, ele não terá piedade de você. Se você poupar a sua vida, ele vai matar você e não vai poupar a tua vida. Essa é a mensagem realmente real de Amaleque. Vejam bem, na conclusão dessa história. O rei Shaul, ele pensou que estava sendo bondoso quando ele guerreou com Agag e poupou o rei Agag, né? Um amalequita. Então o que aconteceu? Qual foi o resultado dele ter poupado? A ordem expressa de Deus era para que toda amalequita fosse realmente eliminado. Mas aí o que aconteceu?
o rei Saul, ele poupou o rei Agag. E aí qual foi o resultado? Agag teve um descendente. O descendente dele foi conhecido como Amã. E Amã foi quem tentou aniquilar todo o povo judeu de uma vez só. Isso daí nós recordamos em Purim, a festividade de Ester, de Mordecai, quando Amã quis dizimar todo o povo judeu, a começar pelo tio de Ester, Mordecai. Então, Amaleque continuou vivo, através de Agag, através do seu descendente Ramã, e continuou com a mesma intenção quando atacou o povo israelita depois da travessia do Mar de Juncos. Afrontar Deus atacando o seu povo. Afrontar Deus matando os integrantes do seu povo, para dizer a todos que Deus não é lá aquelas coisas. Essa é a mensagem de Amaleque. Esta é a mensagem de Amã, o descendente de Amaleque. E esta é a mensagem que vem através dos anos, através das gerações e dos milênios até os dias de hoje. Eles querem continuar tentando eliminar o povo judeu. Vejam bem que tem grupos terroristas por aí afora vai, né? Nações por aí afora vai, que apoiam os grupos terroristas que querem e declaram abertamente que o objetivo deles é eliminar, dizimar da face da terra o povo judeu. E nós temos aqui no nosso país, né, partidos, grupos que apoiam esses partidos comunistas. E por incrível que pareça, tem pessoas que dizem que acreditam em Deus e apoiam esses partidos. Apoiam esses grupos de pessoas. Para mim, essas pessoas, ou elas são completamente ignorantes no conhecimento bíblico da palavra, ou está faltando ou o tico ou o teco para poder colocar harmonia lá no cérebro dele, ou são realmente pessoas perversas, junto com eles. Falam de Deus, mas não temem a Deus, como a descendência de Amaleque não teme a Deus. Falam que creem no único Deus, mas apoiam essa não pode falar certas coisas, né? É verdade, não pode falar. E apoiam, né, esses grupos de pessoas e partidos por aí afora vai, e que apoiam os partidos comunistas, países comunistas, que declaram abertamente: o nosso objetivo é exterminar o povo judeu. Que Deus que você acredita, meu Deus do céu? Que Deus que você está acreditando? Você está acreditando que Deus? Então, por isso, amado, Amaleque não mudou a sua intenção, continua a mesma. E a nossa luta continua a mesma. Porque os perversos, descendência de Amaleque, Agag, Ramã, e até os dias de hoje aí, com as diversidades de nomenclaturas, mas o objetivo é único desde lá de Amaleque, é o quê? Afrontar a Deus atacando o povo judeu. É afrontar a Deus atacando aqueles que têm consciência de Deus. Então, por isso, opinião minha, quero deixar bem claro aqui, opinião minha, eu não aceito quem diz que crê no único Deus e apoia esses partidos, esses grupos de pessoas que são favoráveis a grupos terroristas. Eu não acredito numa fé verdadeira dessas pessoas. Elas precisam, de fato, se converterem. Esta é a realidade. Esta é a real. Então, portanto, amados, a nossa jornada monoteísta é um jogo bruto. Não é para qualquer um, não. E é, de fato, um desafio diário.
Por quê? Porque eles querem tirar-nos a consciência divina. Então aí vem Amaleque com as suas ideologias e querem mesclar. Tanto é que esses grupos aí aqui no Brasil têm se somado a certos grupos religiosos. E líderes religiosos por aí afora estão aí defendendo o bezerro de ouro desses grupos partidários esquerdistas, os quais defendem a eliminação do povo judeu. Você escolhe. Você quer andar na luz ou nas trevas. Você decide se você quer viver pela verdade ou pela mentira. Você que decide se luta em favor do bem contra o mal ou a favor do mal contra o bem. Você decide se você está realmente com Moshe, junto de Deus, com Deus, para Deus, e aqueles que estão nesta fé, ou você está contra. Não tem outro meio. Luz, trevas. Vida e morte. Bem e mal. Verdade, mentira. Antecipadamente, Deus diz: a luz, a verdade, o bem, a justiça permanecerão para sempre. O resto, então você escolhe vida ou morte. A decisão é individual. Vamos ficar por aqui. Um bom encerramento de Shabat. E que o início da nova semana seja de fato mais firmes na nossa consciência divina. Não nos deixemos levar por fantasias. Não nos deixemos levar por ilusões. Não nos deixemos levar pelos falsos profetas sonhadores que vêm e diz: não é bem assim, que isso, nós também acreditamos em Deus. Mas aí, vocês querem eliminar os judeus da face da terra? Não, não é bem assim. Calma, vamos conversar. Não se deixe levar, de fato, pelos bananas, Marias moles da vida. Foco em frente, seja forte, seja luz, seja a verdade, seja a justiça, seja anunciador do único Deus e Salvador e Criador. Bom encerramento de Shabat, uma excelente Havidalah, e que o perfume do Vessamim, das ervas aromáticas do encerramento de Shabat, seja para renovar realmente um espírito alegre, uma alma vibrante na nossa jornada monoteísta. Shalom, Shavuot Tov. Até amanhã. Amém.